Boa tarde, meu nome é Pedro, eu sou oftalmologista, mestre especialista em glaucoma, conteudista do Portal AFIA e do Artbook, e hoje a gente vai continuar a nossa série de glaucoma. Nesse segundo episódio, a gente vai abordar alguns aspectos, aprofundar um pouco do que a gente falou no primeiro episódio, em especial para a gente traçar um caminho de como e quando encaminhar os pacientes com suspeita de glaucoma. Então, o objetivo da aula vai ser a gente elencar os sinais de alerta para um encaminhamento com urgência, sinais que indicam o encaminhamento eletivo e os critérios que vão nortear o encaminhamento imediato daquele paciente suspeito de glaucoma. E a gente vai pontuar no final da nossa aula, dessa apresentação, o que a gente pode monitorar a nível de atenção primária, a importância da referência, a contrarreferência entre o médico de família e o oftalmologista, para a gente poder oferecer o melhor tratamento para esses pacientes. Bom, quando é que a gente vai suspeitar de glaucoma? A nível da atenção primária, ou seja, aquele paciente que vai estar em contato com o médico de família, com o clínico, a gente vai relembrar aqueles fatores de riscos que a gente abordou na primeira aula. Então, pacientes que têm idade avançada, pacientes de determinadas etnias, em especial aqueles de ascendência africana, asiática, pacientes que têm um histórico familiar de glaucoma, em especial aqueles com pacientes com parentes de primeiro grau, pacientes que estão usando cronicamente corticoide, diabéticos. Então, a gente vai pormenorizar esses fatores de riscos, dar uma importância maior para pacientes que têm esses fatores de risco, e a gente vai nos atentar às queixas que esses pacientes nos trazem a nível da atenção primária. Geralmente, quando o paciente já tem alguma queixa, infelizmente é porque o quadro já é um pouco mais avançado. Quando o paciente ele relata algo nesse sentido, geralmente está associado a alterações de campo periférico. Então é aquele paciente que começa a esbarrar em objetos, tropeçar, deixa de enxergar alguma coisa no chão, na mesa, começa a ter dificuldade para dirigir, para estacionar, começa a bater o carro, porque não está enxergando direitinho os retrovisores. Então, são pacientes que têm uma dificuldade na periferia visual. Outra coisa também são pacientes que eles começam a relatar uma dificuldade na adaptação ao escuro. O que acontece? Como a gente vai ter uma perda de células ganglionares da retina, em especial no início as células periféricas, a gente tem um comprometimento de alguns fotorreceptores, em especial os bastonetes que estão mais concentrados na periferia retiniana. Os bastonetes eles estão associados a essa adaptação claro-escuro. Com a perda dessas células, o paciente começa a ter uma dificuldade maior de adaptação visual em ambientes escuros. Então, é uma queixa comum. E naqueles pacientes que têm um estreitamento angular, que a gente abordou na primeira aula, um sintoma muito comum, em especial quando ele vai para um ambiente com uma luz intermediária, com um ambiente de penumbra, geralmente a gente tem uma midrise por conta da redução da luminosidade, e essa midrise, muitas vezes, ela precipita pequenas crises de fechamento angular. Essas crises de fechamento angular intermitentes, o paciente percebe como uma formação de halos em volta das luzes. O paciente muitas vezes tem uma dor ocular, uma cefaleia associada. Então, o paciente que chega com esse tipo de sintoma, é interessante, é importante suspeitar da possibilidade de glaucoma. E a nível da oftalmologia geral, aquele paciente que chega para o oftalmologista generalista, a suspeita de glaucoma ela vai ascender naquele paciente que tem uma pressão intraocular consistentemente aumentada, ali acima de 21 milímetros de mercúrio, que tem uma espessura corneana mais fina, que vai ter uma escavação aumentada, em especial aqueles que têm uma assimetria de escavação entre os dois olhos, aquele paciente que vai ter uma alteração na rima neural. Então, ele vai ter, às vezes, um afinamento localizado e quebra aquele padrão da regra Isant, que diz que a espessura ela tende a diminuir na proporção do inferior, superior, nasal e temporal. Então, quando ela foge desse padrão, a gente suspeita da possibilidade de glaucoma. E aspectos extremamente indicativos de glaucoma são aqueles pacientes que vão apresentar uma hemorragia peridiscal, uma hemorragia do disco, uma atrofia peripapilar em zona beta, que é aquela atrofia logo imediatamente após o nervo óptico, pacientes nos extremos de ametropias, esses extremos causados não por alteração de índices, mas por alterações
axiais. Então, por exemplo, pacientes automíopes ou autohipermétricos, a gente vai acender o alerta. E pacientes que tenham síndromes associadas, como, por exemplo, a síndrome de dispersão pigmentar ou a de pseudodisfoliação, que a gente vai trabalhar nos próximos episódios um pouquinho mais. Então, são alterações anatômicas, alterações que a gente vai acender o alerta para a possibilidade de glaucoma. Então, quais são os critérios para a gente fazer um encaminhamento eletivo, ou seja, aquele encaminhamento que ele pode durar ali alguns meses, que dificilmente o paciente vai ter alguma repercussão negativa por conta desse intervalo. A nível de atenção primária, esse encaminhamento eletivo ele é importante naqueles pacientes com aqueles fatores de riscos que a gente elencou, em especial pacientes acima de 40 com forte história familiar positiva para glaucoma. Pacientes que tenham etnia afrodescendente, asiáticos, também acima de 40 anos, é importante essa avaliação de base para poder mapear direitinho a anatomia ocular e o que eventualmente possa predispor esse paciente à evolução de glaucoma. É importante encaminhar sumariamente todo paciente que está usando cronicamente corticoide, não só pela questão do glaucoma, mas pelas outras possibilidades de afecções oculares, e esses pacientes que já pontuaram sintomas de perda de campo visual. Na prática, é um pouco difícil a gente mensurar essa perda de campo visual. Pode ser feita a campimetria de confrontação, né? Só que se você detecta uma alteração campimétrica pela campimetria de confrontação, muito provavelmente a gente está frente a um quadro avançado. Então, a gente espera não encontrar esses defeitos de campo visual tão evidentes, mas o paciente que já está relatando, é importante, imprescindível a gente fazer esse encaminhamento. E a nível da oftalmologia geral, é importante o encaminhamento para o especialista em glaucoma quando a gente tem um descontrole importante da pressão intraocular, beirando ali 22 a 28 milímetros de mercúrio, aquele paciente que tem aqueles dados que geram uma escavação suspeita, pacientes com a paquimetria mais fina e que tenham aquelas alterações secundárias, como a dispersão pigmentar ou pseudosfoliação, que podem predispor a glaucomas específicos. É importante já mandar para o especialista em glaucoma. E quando que vai ser interessante o encaminhamento com uma urgência maior? Essa urgência aqui a gente está falando de 48 horas ou poucos dias. Quando o paciente tiver uma pressão intraocular extremamente elevada, acima de 28 milímetros de mercúrio, e aqueles pacientes que já têm sinais evidentes de dano estrutural no nervo óptico. Então, quais são esses sinais? A hemorragia de disco é um sinal altamente sugestivo, e o NOT, que é um afinamento pontual ali no nervo óptico, que significa que a gente já teve uma perda importante de células nervosas, de uma perda importante neuronal ali. E também aqueles pacientes que a gente documentou uma piora funcional, seja com os exames perimétricos ou uma piora estrutural, seja com exame retinográfico, seja com OCT. A gente documenta essa piora, é imprescindível encaminhar com urgência, porque a gente está frente a um paciente que está piorando na nossa frente. A gente está vendo um paciente evoluindo com uma perda de campo, muitas vezes é uma perda irreversível. O que a gente tem de perda associada ao glaucoma é uma perda irreversível. Então, a gente está vendo o paciente piorar. Então, aqui a gente tem a importância de um encaminhamento com uma urgência maior. Agora, existe os critérios para a gente encaminhar imediatamente esse paciente. Aqui nós estamos falando do paciente que está fazendo uma crise de fechamento angular aguda, o famoso glaucoma agudo. Esse paciente, muitas vezes ele não dá entrada no oftalmologista, não é o paciente que está acompanhando na UBS. Geralmente é o paciente que vai abrir ficha, que vai abrir queixa no pronto atendimento. Então, quais são os sintomas que vão acender o alerta de uma crise aguda de fechamento angular? É aquele paciente que apresenta com um quadro de uma dor ocular importante, uma dor periocular importante, intensa, de início súbito, geralmente é unilateral. Chama atenção que esse paciente dá entrada no pronto-socorro, muitas vezes são feitos analgésicos de todos os tipos e eles costumam ser refratários, a dor costuma ser refratária. Então o médico faz a dipirona, faz um tramal, faz morfina e é uma resposta insatisfatória. E aí, esse paciente, em função do reflexo óculo cardíaco, esse paciente costuma evoluir com náuseas, vômitos, que também são refratários a antieméticos. Esse paciente cursa com uma visão
significativamente embaçada. Por quê? Como ele está com um aumento da pressão intraocular muito importante, ocorre um edema da córnea. Então, esse edema corneano, ele gera um embaçamento visual importante nesse olho. E aí, como é um olho que está passando por um processo de fechamento angular, ele começa a perceber halos coloridos ao redor das luzes. E o que, que a gente vai ter de sinal nesse paciente? Isso sem um exame oftalmológico detalhado, isso a nível de pronto atendimento, que o clínico emergencista consegue identificar. É um olho que vai se apresentar vermelho com uma injeção ciliar, são vasinhos em volta da íris bem vermelhos, bem marcado, a córnea é demasiada, então a córnea nossa que é transparente, ela passa a perder essa transparência, ela fica opaca, ela fica mais esbranquiçada por conta desse edema. Um achado extremamente comum é que a pupila ela passa a ficar numa média midríase fixa, ela reage pouco ou não reage à luz. Então você faz o teste com uma luz direta, indireta, para testar os reflexos pupulares, você vai ver que naquele olho o reflexo está abolido, ou está muito, muito pouco evidente. E a pressão intraocular extremamente elevada, geralmente acima de 40, 50 milímetros de mercúrio. Então, como que o clínico, como que uma pessoa que às vezes não vai estar com tonômetro para medir essa pressão, vai perceber essa pressão elevada? Como geralmente é um quadro unilateral, a gente sugere que faça-se uma tonometria bidigital. Você vai no olho contralateral com 2 dedos, testa a pressão, o tônus desse olho, para você perceber o que é um tônus aparentemente normal, e depois você vai para o olho que está em crise. Quando você faz um toque suave nesse olho, um toque macio nesse olho, você vai perceber uma consistência pétrea. É o olho que vai estar com uma consistência de uma pedra mesmo, bem endurecido, em função dessa pressão extremamente elevada. Então, o que é mandatório? É não esperar. Essa é uma das emergências oftalmológicas. Aqui, se a gente atrasa o tratamento, se a gente atrasa o encaminhamento, é um paciente que evolui para cegueira em questão de horas, se a gente não abordar imediatamente. Então, a gente sugere que a gente já inicie medidas a nível do pronto atendimento para reduzir a pressão intraocular. Com todos esses comemorativos, a nossa principal hipótese é uma crise aguda de fechamento angular. Então, a gente vai iniciar um inibidor da anidrase carbônica, como acetazolamida, 500 mg via oral, ressalvando as suas contraindicações, como, por exemplo, paciente alérgico à sulfa, paciente que tem algum comprometimento renal, então é importante ver o clearance, fazer o ajuste para a dose renal, considerar o manitol endovenoso, então fazer ali 200 ml, deixar esse paciente monitorado, isso ajuda extremamente a reduzir, tirar esse paciente muitas vezes da crise. Os colírios hipotensores que a gente tem, eles costumam ter um efeito parcial, um efeito subótimo. Então, o ideal nesses casos realmente é o Diamox, ali, que é a cetazolamida, ou o manitol endovenoso. E encaminhar com urgência para um pronto-socorro oftalmológico. E aí, a nível ambulatorial, a nível do PS, de oftalmo, a gente vai fazer uma iridotomia, que é para a gente abrir esse ângulo, a gente vai fazer outras medidas para poder tirar esse paciente da crise. E o que é o papel da atenção primária no manejo do paciente suspeito ou no manejo do paciente que já tem glaucoma? Primeiro é o rastreamento, né? Aqueles fatores de risco que a gente abordou na primeira aula, é importante deixar muito bem pontuado, deixar muito bem elencado esses fatores de risco para poder iniciar o rastreio desses pacientes precocemente. Agora, beleza, a gente está trabalhando já com um paciente que tem glaucoma diagnosticado, é extremamente importante, faz parte do tratamento, a gente frisar a adesão ao tratamento. O que acontece? É muito comum o paciente usar de forma errada os colírios, trocar os horários, trocar os colírios, isso interfere no resultado. A coisa mais comum no ambulatório de glaucoma é o paciente usar o colírio errado. E isso interfere completamente no resultado. Então, a nível de atenção primária, é importante casar os discursos do oftalmo com o discurso do médico de família. Então, mostrar para o paciente que é uma gotinha que a gente pinga. Gosto de pedir para o paciente trazer o colírio para a consulta, me mostrar como é que ele está pingando, porque às vezes o paciente não consegue pingar, isso é muito comum. Ele fala que está pingando, mas às vezes ele não é ou ele não consegue, ou ele acaba pulando a gotinha. Então, eu peço para ele trazer o colírio, primeiro para eu ver se ele sabe pingar
direitinho. Se ele não sabe, ele tem que ter uma rede de apoio que vai ajudar ele nisso em casa. E aí, isso é até questão para um PTS a nível de atenção primária, para poder estruturar, para fazer essa adesão adequada. Então, pedir para o paciente usar o colírio na sua frente, pedir para ele trazer os colírios, mostrar direitinho o que ele está usando, reforçar que aqueles pacientes que estão em uma politerapia, que está usando mais de um colírio, é importante pontuar que ele não pode pingar esses colírios juntos. Tem que dar um intervalo de 10, 15 minutos entre um e outro. E para tudo na oftalmo, em geral, a gente sempre usa uma gota por vez. É muito comum o paciente, às vezes, desperdiçar mais de uma gota, pingar mais de uma, achando que está ajudando a diminuir mais a pressão. Isso não existe. É uma gotinha. E quando tem mais de um colírio, intervalo de 10 minutos. Isso é extremamente importante. Em toda consulta é importante frisar, pontuar. Se esse colírio está acabando antes da hora, ele está desperdiçando. Se esse colírio está demorando para ser trocado, é que ele não está usando. Então é importante a gente monitorar isso. E o médico de família é um dos principais atores nesse processo. Outra coisa também que vai nos ajudar, e nisso a gente tem que ter um discurso conjunto, é a verificação das interações medicamentosas. Então, por exemplo, é muito comum falar, o paciente tem glaucoma, não pode usar medicamento psicotrópico. Não é bem assim. O paciente com glaucoma de ângulo fechado, algumas medicações especiais antidepressivos e psicotrópicos, realmente elas são contraindicadas pelo risco de fechamento angular. Mas aí é uma questão de a gente conversar com o clínico, com o médico de família ou psiquiatra. Se é uma medicação que não tem como ser trocada, a gente vai fazer alguma intervenção nesse olho, seja uma iridotomia, seja uma iridoplastia, algo que eventualmente tire o risco desse paciente de fazer uma crise de fechamento angular. Mas é importante mapear essas medicações em uso para ver se não tem uma contraindicação. Então, você tem um paciente com glaucoma, você precisa saber que glaucoma que ele tem. É ângulo aberto, é ângulo fechado, é secundário a quê? Outro ponto extremamente importante é saber os colírios que ele usa. Por quê? Um dos principais colírios que a gente tem no mercado, até porque por estar na farmácia popular, por ser mais acessível, são os beta-bloqueadores, como o timolol. Só que o timolol, um beta-bloqueador, é o mesmo raciocínio que a gente usa, por exemplo, para o beta-bloqueador sistêmico. Então, ele vai ter contraindicações. Por exemplo, aquele paciente que tem alguma cardioarritmia, por exemplo, aquele paciente que tem alguma doença pulmonar, como DPOC ou asma, que ele pode predispor uma crise de broncoespasmo. Então, é imprescindível questionar não só os medicamentos que os pacientes usam, mas questionar de forma ativa quais colírios eles usam. É muito comum o paciente falar só os medicamentos orais, porque muitas vezes eles não associam o colírio como uma medicação. Então, a gente tem que perguntar de forma explícita tudo e traçar para ver se não está tendo alguma contraindicação, alguma combinação que não está legal. Outro ponto é controlar o uso de corticoide, porque aqueles pacientes que passam a fazer o uso crônico, paciente com alguma doença reumatológica, ou que porventura precisem utilizar de forma crônica o corticoide, eles precisam passar periodicamente no oftalmologista também. E a nível do oftalmologista geral, compete a ele fazer o diagnóstico completo, não só a avaliação da pressão, a avaliação do nervo, a avaliação do campo, mas a gonioscopia ela é muito importante a nível da oftalmologia geral, porque ela vai nos direcionar para essas duas patologias diferentes de glaucoma. O glaucoma de ângulo aberto do de ângulo fechado. Então isso já muda o nosso raciocínio, já muda a nossa forma de abordagem, nossa forma terapêutica e de acompanhamento. E se tiver recursos, é extremamente interessante dar seguimento na avaliação funcional, com a campimetria visual computadorizada, na avaliação estrutural, com a tomografia de coerência óptica, avaliação dessa paquimetria, para a gente poder pormenorizar essa análise da pressão intraocular. E compete também, a nível do oftalmologista, geral, já iniciar o tratamento. Então, detectou ali uma pressão intraocular elevada, casou essa pressão intraocular elevada com um dano glaucomatoso, que faz sentido, quase que um quebra-cabeça que a gente monta para fechar esse diagnóstico. Fechou ali o diagnóstico, ou um diagnóstico altamente suspeito, a gente inicia o tratamento. Primeira linha de tratamento, a gente vai priorizar os análogos de prostaglandinas, mas vamos supor que você está num ambiente onde você dispõe de mais recursos. Nós temos consensos atuais que nos permitem, obviamente, naqueles pacientes elegíveis a isso, a gente iniciar, por exemplo, uma trabeculoplastia seletiva laser, extremamente interessante. Então,
Se você tem esse tipo de recurso, compensa mandar para o especialista em glaucoma. Se não, você inicia preferencialmente com análise de prostaglandina, mas pormenoriza cada tipo de classe medicamentosa de acordo com as suas indicações, contraindicações, que a gente vai abordar um pouquinho melhor nos próximos episódios. E no oftalmologista geral também compete o monitoramento daqueles pacientes suspeitos, sejam suspeitos por ter uma pressão intraocular limítrofe, sejam por ter escavações amplas, porém fisiológicas. Então, monitorar esse paciente regularmente, com os exames funcionais, estruturais, havendo alteração, havendo sinais de progressão, a gente encaminha para poder dar seguimento ao tratamento. E o que fica de mensagem, então? Tempo é nervo. Então, o glaucoma agudo, ele cega. A crise de glaucoma agudo, a crise de fechamento angular, ela tem potencial extremamente mórbido, ela tem um potencial de cegueira. Então, a gente precisa encaminhar esse paciente com celeridade, iniciar as medidas ainda a nível de pronto atendimento, para a gente reduzir essa pressão intraocular e oferecer condições favoráveis de esse paciente evoluir bem. E é extremamente importante essa comunicação, essa referência contra referência, que envolve atenção primária, o oftalmologista geral e especialista em glaucoma. Para a gente aborda todos esses âmbitos do cuidado com o paciente com glaucoma, a gente costuma ter desfechos excelentes e um acompanhamento muito melhor. Eu agradeço para quem continuou, quem assistiu aqui até o fim, convido para compartilhar a quem interessa, a quem queira conhecer um pouquinho mais, e convido também a comentar quem eventualmente tenha casos particulares, casos profissionais que vão de encontro ao que a gente trabalhou aqui hoje. Sugiro que vocês continuem acompanhando as redes sociais da AF, o portal AF, o Whitebook, para a gente continuar essa nossa jornada no glaucoma. Até mais.